Bom dia, bom sábado. É uma alegria poder falar a vocês nessa manhã e também aos amigos que nos acompanham pela internet aqui no canal da Igreja de Campinas, São José. É bom especificar porque tem outra Campinas lá perto de casa, Campinas de São Paulo. E eu estou feliz, eu sempre digo isso quando venho aqui a Campinas, né? Eu estou muito feliz de estar nesta igreja especificamente, porque foi aqui que eu me casei há quase 25 anos. Aqui a Débora e eu nos unimos pelos laços sagrados do matrimônio. Era um pouco diferente a igreja, mas exatamente esta igreja, neste local. E eu tenho gratas recordações aqui deste ambiente, não só do ambiente, mas dos irmãos também aqui. Eu vejo alguns rostos conhecidos e é sempre bom, nas férias, passar por aqui e rever alguns amigos. Na verdade, o pastor Sidney tinha me convidado para pregar domingo, amanhã, virtualmente. Aí eu disse, pastor, eu vou estar aí. Então, que tal se eu estivesse aí de forma analógica também? E quando eu soube que a série era sobre profecias e que do sábado também estariam falando disso, eu me convidei. Aí eu peço perdão a quem estava escalado nesta manhã, não sei quem é, mas fica para sábado que vem, né? Aí eu falei, pastor, eu posso também no sábado de manhã, por que não, né? Eu estou aqui de férias e pregar nunca é um trabalho, pregar sempre é uma alegria. E se você quiser, a gente pode fazer uma dobradinha, sábado de manhã e domingo à noite. O pastor Sidney, por algum motivo, aceitou. E aí, estou aqui com vocês, né? Então, desdobramento disso agora de manhã é amanhã à noite, tá? 7h30, 19h30. Vocês que estão nos acompanhando na internet também, eu divulguei nas redes sociais. Anote na sua agenda aí, domingo, amanhã, 19h30, nós teremos aqui a segunda parte. Eu vou apresentar um tema aqui, de modo mais geral, agora, e deixarei um aspecto disso para amanhã pegar uma lente de aumento e ampliar. Então você não pode perder, porque senão é a segunda parte, é o grande finale, e aí ficaria incompleta, né, o assunto, o estudo, tá bom? Eu estou feliz também de ver aqui alguns rostos que são grandes amigos, né? Tem aqui o Arley, pastor Arley, a Lilian foi batizada com a minha esposa na Central de Florianópolis, onde eu a conhecia ambas, né? Acho que vocês estavam juntos naquele dia, né? E, enfim, Central de Florianópolis também é especial, porque lá eu conheci a Débora e aqui nós nos casamos. Então, casal amigo, né, de longa data, estão agora no Rio Grande do Sul. Pastor Arley é o tesoureiro, né, da associação, eu sempre esqueço o nome dela, é nova, né? Norte-Sul, é interessante, né? Associação Norte-Sul Rio-Grandense. E o pastor Arley, então, está ali à frente desse departamento tão importante, num campo novo, né, que está crescendo pela graça de Deus. Do norte do Brasil, tem do sul e agora do norte, né? Meu amigo Rafael Christi. Rafael, dá um tchauzinho para os amigos aqui. A esposa, o Levizinho é famoso. O Levizinho, lá em casa, toda sexta-feira, a gente assiste, né? Minha esposa aproveita o canal dele. Estou aqui revelando um segredo, né? Eu vou ver o que o Levizinho falou lá, porque a minha esposa é professora dos primários. E o Levi, ele tem um canal no YouTube. Qual a tua idade, Levi? 7 anos, né? O Samuel tem quanto já? 12, né? Está maiorzinho, né? O Samuel está ali perto, um pouquinho mais velho que o Micael, meu filho, né? São amigos também. O Levizinho tem 7, tem um canal no YouTube. Qual é o canal mesmo? Levi Amigo de Jesus. Toda semana ele faz ali um resumo da lição dos primários. É muito legal, né? Assim, ele tem uma desenvoltura, né? Um jeito de apresentar ali a lição. Então, eu recomendo o canal do Levi, Amigo de Jesus, para vocês no YouTube, né? E o Rafael veio acompanhado de amigos também, eu não os conheço, né? Estou conhecendo agora, depois a gente vai conversar um pouco também. E como eu disse, eles vêm do Maranhão e estão aí conhecendo a primeira vez as terras catarinenses. Para você é a segunda, né? Para os amigos é a primeira vez. Estão morando já aqui, ok. Espero que tenham se adaptado já ao clima aqui, né, de Santa Catarina. Eu não tenho muita saudade não do inverno daqui, já me acostumei lá para Tatuí, interior de São Paulo. Mas sejam bem-vindos ao nosso estado, né? E que Deus abençoe a todos. É difícil assim de mencionar todo mundo, né? Que a Késia, amiga de Criciúma, lá de longa data também, família, né? Família querida. Preguei para os seus pais agora no primeiro culto, às 8 da manhã. Irmã Orseni, a esposa, uma família muito querida também, acompanharam a minha conversão lá em Criciúma. Isso já faz, não vou dizer, né, quanto tempo. Faz alguns anos. Faz alguns anos. Muito bem, acho que é isso. Vamos à Bíblia. Deixe já a sua Bíblia aberta em Apocalipse 13. Mas antes, pode deixar aberta aí,
em Apocalipse 13, um texto que nós conhecemos muito bem como adventistas do sétimo dia. Mas antes eu quero definir aqui com vocês um conceito. Atalaia ou alarmista? Eu fiquei feliz quando vi a igreja de Campinas aqui em São José dedicando alguns domingos, né, para estudar profecias, para estudar o momento em que nós estamos vivendo. Afinal de contas, a nossa igreja nasceu com essa vocação escatológica, né? Nasceu num momento profético para pregar ao mundo uma mensagem profética, que não dispensa o Evangelho, muito pelo contrário, porque as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, que segundo Ellen White são a mensagem mais importante que temos que dar como igreja, elas começam com: vi um anjo voando pelo meio do céu, que tinha o Evangelho eterno para proclamar. Então, é óbvio que a mensagem escatológica, profética, adventista, ela está centrada na salvação, na graça de Cristo, no Evangelho. E o Evangelho é a boa nova de que Jesus veio resgatar os seres humanos que aceitam o seu plano. Então, não separe as coisas. A mensagem profética, ela é evangélica, né? As duas coisas estão juntas, de mãos dadas. E eu fiquei feliz de saber que esta igreja, assim como outras mais, estão dando esse anúncio, né, pregando isso. Mas há pessoas que às vezes acham que falar disso é alarmismo, é sensacionalismo. Eu fujo disso. E na verdade, como você pode ver aqui na tela, o conceito de atalaia, segundo o Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento, vem da palavra tsopé, no hebraico, é aquele que estava sobre o muro da cidade, esse era o atalaia, a sentinela, e que observava, né, ao redor para ver se havia perigos rondando ali a cidade. E ele dava o anúncio, avisava quando perigos se aproximavam. A missão desse atalaia era tão importante que se ele dormisse no posto, ele podia até ser morto. Então o camarada tinha que ficar atento ali, tinha que ter boa visão, né, para enxergar ao longe, e se houvesse um perigo, ele gritava ali para todo mundo se preparar, porque o perigo estava chegando. Aqui nesses textos, aqui, Ezequiel, Jeremias e Abacuque, o profeta é comparado a um atalaia. Então o profeta é aquele que vê ao longe e adverte o povo de Deus com relação aos perigos que rondam, né, o povo de Deus. Não tem nada a ver com sensacionalismo. Sensacionalista é aquele que adora ficar vendo coisas assim diferentes, né? Notícias, marcando datas. Aliás, fuja dos marcadores de datas. Porque tanto a Bíblia quanto a Ellen White condenam isso, né? Esse é o alarmista. O decreto dominical vai sair no dia tal do ano tal. Não temos nenhuma luz sobre isso. A porta-graça vai se fechar no ano X. Não temos luz nenhuma sobre isso. Jesus voltará em 2027, como alguns por aí falam. Não temos luz nenhuma sobre isso. Aliás, Jesus foi muito claro, categórico, né, em dizer que os tempos aí finais pertencem a Deus. E que bom que nós não sabemos disso. O ser humano é tão estranho que é capaz de ele, se soubesse dessas coisas, deixar para se preparar na última semana. Não é assim? A gente foi arrumar as malas, sabe quando? Para viajar para cá ontem? Anteontem à noite. É assim, não adianta. A gente vai procrastinando, né? A palavra antiga aí, né? Vai postergando as coisas. E poderíamos fazer isso com a nossa vida espiritual. Sem contar que nós não sabemos o que nos aguarda hoje, ao sair da porta da igreja. Não é verdade isso? Muitos amigos meus perderam a vida agora por causa da pandemia. Meu pai morreu faz quase 1 ano. Em outubro completa 1 ano. Saudável, atleta. E se foi. Covid. Muitos amigos pastores estão perdendo a vida por causa da Covid. Então, na verdade, a urgência que deve, né, o senso de urgência que deve sempre existir em nossa vida, ele tem que estar ali presente o tempo todo. Porque é mais urgente do que esperar 5, 10 anos pela volta de Jesus. Concordam comigo? Então, marcação de datas é um perigo. Ellen White foi muito clara em dizer que não há mais nenhuma data estabelecida após 1844. Não há mais profecias ligadas à data. Então, por que alguns insistem sempre em querer marcar, em querer saber o que Deus reservou para Ele mesmo, né? Isso cria uma sensação, cria um alarde, mas quando as datas passam, as pessoas desanimam. E quando vier a mensagem real, né, o atalaia gritar, alguns vão dizer assim, de novo isso? Eu não quero mais saber dessas coisas, isso só nos desaponta. Então, evitemos essas mensagens, esses vídeos, essas pessoas que só querem causar realmente sensação, mas não são atalaias de verdade.
Porque o verdadeiro Atalaia está preocupado com o povo e está olhando e vendo realmente o que está acontecendo. Não está se baseando aí em especulações, em teorias conspiratórias sem fundamento, né? Então, não nos esqueçamos disso. Alguns textos assim para nos nortear com respeito a esse assunto, a essa diferença, né, entre Atalaia e sensacionalistas. Evangelismo, página 193. Devem os seguidores de Cristo associar-se num poderoso esforço para chamar a atenção do mundo para as profecias da palavra de Deus, que se cumprem rapidamente. Então, vocês, Igreja de Campinas, estão fazendo isso. Outro texto. Estão iminentes os perigos dos últimos dias. Em nossa obra, temos que advertir as pessoas do perigo em que se encontram. Não permaneçam sem ser abordadas essas cenas solenes que a profecia revelou. Mais um. Como fiéis atalaias, devemos dar o aviso ao ver que vem a espada, para que homens e mulheres, pela ignorância, não sigam um rumo que evitariam se conhecessem a verdade. Há muitas pessoas boas que certamente evitariam seguir no caminho perigoso em que estão, caso fossem advertidas. Então, se nos calarmos, quem vai falar, né? Outro texto aqui, testemunhos para a igreja. Deveremos esperar até que se cumpram as profecias do fim, antes de dizermos alguma coisa a seu respeito? Que valor terão nossas palavras, então? Quer dizer, vamos esperar até que se cumpram para depois falar sobre elas? Aí não tem sentido de advertência, né? Nós temos que anunciar, falar antes, falar aquilo que está revelado, né? Então, assim, numa escala, né, de extremos que tem que ser evitados. De um lado, temos que evitar o comodismo, certo? É aquele que não está preocupado com nada, aquele que, né, fica ali na sua vida de laodiciano, né, de mornidão espiritual. E do outro, evitar o alarmismo, o sensacionalismo. Qual é o ponto de equilíbrio? Ponto em que devemos estar? Observar os sinais, soar o alarme quando realmente for o perigo real e vigiar atentamente nossa vida, o mundo que nos rodeia, minha condição espiritual. Parábola de Jesus, a mensagem da breve volta de Cristo visa despertar os homens de sua absorção nas coisas temporais, destina-se a acordá-los para o senso das realidades eternas. Então, essa mensagem profética, ela tem como objetivo despertar as pessoas, para que elas percebam que esta vida, né, corriqueira, temporal, ela é passageira, ela é frágil, ela nos absorve muitas vezes demais, quando devemos estar com os olhos no céu. Como diz aquela música da igreja, né? Os pés na terra e os olhos no céu. Então, a mensagem profética da breve volta de Cristo, que tem que ser dada sempre, 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 ela tem esse objetivo. Viva no mundo, não seja do mundo, faça as coisas que você tem que fazer segundo a vontade de Deus, estude, trabalhe, construa, mas não se esqueça que isso tudo aqui é temporário. É um acampamento, né? Somos refugiados no mundo de pecado. Nosso lar eterno ainda está por vir. Feita esse preâmbulo aqui, eu quero então ir ao texto com vocês. Nós vamos tratar aqui de coisas que já são conhecidas da igreja, eu vou recapitular algumas coisas, relembrar com vocês alguns conceitos, avançar em outros e detalhar mais amanhã à noite. Nós vamos falar aqui sobre a identidade inicialmente, das bestas do Apocalipse, que são 3. Eu sei que as mais famosas são 2, né? A besta do mar e a besta da terra. Mas temos também a besta do capítulo 11, que é a besta do abismo. E depois de identificá-las rapidamente, eu vou fazer isso, nós vamos analisar a atuação delas. Como as 3 bestas têm trabalhado neste mundo e de que forma a atuação delas converge no tempo do fim. Elas podem até parecer diferentes numa primeira olhada, mas a gente percebe que há um poder por trás delas. Pensa assim, essas 3 bestas são como se fossem marionetes. Sabe o que é marionete, né? Aquele bonequinho que você manipula, né, com uns pedacinhos de paus assim, com cordinhas. Então são 3 bestas manipuladas por uma mesma mão, que é a do dragão, de Satanás. Elas são instrumentos satânicos, são marionetes do inimigo, basicamente isso. E atuam neste mundo há um bom tempo já, e muito mais à medida que o fim se aproxima, orientadas por esse poder que está por trás delas, tá bom? A primeira besta a gente encontra ali em Apocalipse 13, já abriu, né? Já está com o texto aí. Eu vou ler aqui alguns versos apenas, porque nós conhecemos bem esse capítulo, do 1 ao 10. Vamos ler? Vocês que estão em casa também podem ir pegar sua Bíblia ou acessá-la, né? Hoje tem que usar os 2 verbos, né? Abrir ou acessar. O importante é ter o texto aí na frente para você ler também. Diz assim:
vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. E sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés de urso. Olha só que interessante isso aqui, faço uma pausa aí. Eu já li isso em algum lugar, viu? Besta parecia com leopardo, besta parecia com urso, uma boca como de leão. Onde é que a gente leu isso na Bíblia também? Onde aparecem esses animais? Daniel 7. Muito bem, parabéns. João, obviamente, está nos transportando para Daniel 7. Ele quer que a gente extraia de lá elementos que vão nos ajudar na interpretação do capítulo 13 aqui. Ok? Besta, a palavra grega é terion, quer dizer animal. E animal em profecia, você sabe que representa poder, reinos, né? Reinos, poderes, enfim. Então, aqui é uma besta que tem ligação com as bestas de Apocalipse, de Daniel capítulo 7. Olha que interessante. Aquele capítulo que apresenta no fim um poder chamado ponta pequena ou chifre pequeno. No 8 também aparece esse poder. E nós sabemos quem é esse poder. Aqui também vai aparecer muita semelhança com isso. Parei no verso 3, né? Tinha um pouco antes ainda, né? Verso 2 ainda um pouquinho no meio ali. E o dragão deu à besta o seu poder, a marionete aí, o seu trono e grande autoridade. O dragão é Satanás. Uma das cabeças da besta parecia ter sido golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta dizendo: quem é semelhante à besta? Quem é semelhante à besta? Quem pode lutar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias. Isso também nós vemos no capítulo 7 de Daniel. E foi-lhe dada a autoridade para agir durante 42 meses, transformando isso em dias, dá 1260 dias. Interessante, porque lá em Daniel 8 aparece o mesmo período. Às vezes aparece como um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, que dá 3 anos e meio, né? O que equivale também a 1260 dias. Ou então aparece como 42 meses, que é o mesmo período. 1260 dias. Mas dia em profecia é quanto mesmo? 1 ano. Então nós temos aqui um período de 1260 anos de atuação desse poder chamado aqui de besta do mar. Curiosamente, repito, lá em Daniel aparece o mesmo período. Prossigamos aqui no verso 6. A besta abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo. Da mesma forma, a ponta pequena em Daniel 7, 8 ataca o santuário de Deus. Ela vai contra essa verdade maravilhosa de que Jesus é o nosso único e suficiente mediador, que está no santuário celestial intercedendo por nós. Então, aquela ponta pequena lá de Daniel 7, 8 e 9, né, desdobramento do 8, ela faz a mesma coisa. Ela ataca o santuário. Ela tenta usurpar o ministério de Cristo, Tamid, né, do santuário celestial. Aqui faz a mesma coisa, você viu? A besta de Apocalipse 13, difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Verso 7. Foi-lhe permitido também que lutasse contra os santos, perseguir o povo de Deus, e os vencesse. Foi-lhe dada ainda autoridade sobre cada tribo, nação, língua e povo, e ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra, aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Vamos parar por aqui. Eu costumo dizer que se você quer estudar Apocalipse 13, deveria estudar o bloco maior, que é 12, 13 e 14. É um bloco. Apocalipse tem vários blocos. Eu fiz uma série no NASP ano passado e estudamos os 8 blocos, né, do Apocalipse ali, cada domingo um bloco. Por que é bom estudar 12, 13 e 14 juntos? Porque se você ficar só no 13, você sai desanimado. Porque aqui parece que realmente a besta derrotou o povo de Deus. Parece que as duas bestas tiveram sucesso na sua empreitada aí. Mas quando você lê... Bom, o 12 ele apresenta o conflito de modo geral, né? É o dragão contra a mulher, depois contra o filho, não conseguiu matar o filho, ele persegue a igreja. Então é perseguição contra a igreja, perseguição contra Jesus, perseguição contra o povo de Deus. No 13, ele pega um aspecto do 12 e amplia. A lente de aumento aqui, né? Ele pega a perseguição contra o povo de Deus. Só que aqui ele derrota o povo de Deus. Mas no 14, a gente vê os 144 mil e a grande multidão vitoriosos no céu já. Então tem que ler o 14 para você ficar feliz. Se ficar só com o 13, desanima.
Parece que as bestas elas vão pintar e bordar e vão vencer. Não. No 14 mostra que elas são derrotadas. Babilônia vai cair e o povo de Deus vai ser salvo eternamente, né? Vai ficar com ele para sempre, com Jesus. Então, leia esse bloco inteiro, para não ficar triste e depressivo. Tá? Ok, então aqui nós vemos algumas coisas interessantes nesse capítulo 13. Né? Nós vemos, como eu disse, a semelhança de elementos com o capítulo 7 de Daniel. O urso, o leão com asas, o leopardo, e a gente sabe o que isso significa. Né? E depois o animal terrível espantoso e a ponta pequena, que representa o papado. Vemos também semelhanças, olha aqui na tela, semelhanças entre esses dois poderes, olha só. O chifre pequeno, Daniel 7, blasfema contra Deus. A besta do mar faz a mesma coisa. Ali estão os versos, né, para comparar. O chifre pequeno persegue o povo de Deus. A besta do mar faz a mesma coisa. O chifre pequeno vence o povo de Deus. A besta do mar faz a mesma coisa. Tem um período de tempo, 1260 anos. A besta do mar, exatamente o mesmo tempo. E o chifre pequeno é dito que mudou os tempos e a lei. A besta do mar, ela impõe uma marca que implica mudança no mandamento da lei de Deus. O sábado para o domingo, né? Depois a gente pode comentar um pouco sobre isso. Mas há uma imposição de uma marca. Depois não, acho que é bom falar agora já, porque muita gente confunde esse assunto, acha que a marca da besta seria um chip de computador, um chip implantado sobre a pele, um QR Code ou coisa parecida. Já mudou tanto ao longo da história, quando eu me converti era o código de barras. Agora essa tecnologia foi superada, vem outra coisa. E daqui a alguns anos vem outra coisa também. Vai mudando, vai mudando. Gente, o Apocalipse é o livro dos contrastes, tá? Lembra disso? Você tem o dragão e tem o cordeiro. Você tem o povo de Deus e os que adoram a besta. Você tem o selo de Deus e a marca da besta. O selo escatológico de Deus, eu estou aqui resumindo um monte de coisas, né, amigos de casa também, que daria para ficar uma semana detalhando, mas eu não posso. Então, o selo de Deus escatológico é o sábado. Ponto, pacífico, né? Ezequiel 20:20 fala disso, Êxodo 31. É o mandamento que aponta para o Criador, é o mandamento criacionista. Se o sábado é o selo escatológico de Deus, e você acha que a marca da besta, o antisselo, vai ser uma pedra? Vai ser um código? Vai ser um chip? Não, tem que ser uma coisa parecida, mas que nega. É tipo Cristo e o anticristo. O anticristo, ele nega Jesus, mas ele quer se parecer com Jesus, para negá-lo. Então, o antisselo tem que ser um dia da semana também, porque o selo é um dia da semana. Qual é o único dia da semana, na história, que ousaram trazer para o cristianismo como se fosse o dia de repouso, que não é? É o domingo. Então não tem como a gente viajar muito nessa história, porque se o selo de Deus escatológico é o sábado, a marca da besta, ou o selo da besta que traz a autoridade, pretensa autoridade para ela, só pode ser um dia também. E o único dia dito santificado é o domingo. Satanás não vai ser tão tolo assim de colocar... Ele faz o quê? Cortina de fumaça, para desviar a atenção do que é real. Pensa comigo. Um serial killer, um assassino, um bandido da pior estirpe. O cara, para fugir da polícia, vai para o meio do mato e fica lá. Ele não vai receber o chip. Então ele está salvo? Não pode ser uma questão pequena, concordam? Agora pensa numa senhorinha crente, fiel, que mora lá no centro de São Paulo, né? Idosa, já de idade avançada. O chip poderá se transformar num RG, com os seus documentos, com números, né, e tudo mais. Ela recebe o chip, inocentemente. Ela está perdida, então? É claro que não. Esse assunto tem a ver com adoração, e adoração é consciência. As pessoas terão clareza para decidir se adoram a Deus, nos mandamentos dele, o mandamento que aponta para ele como Criador, ou se aceitam essa marca da besta, que tem que ver com adoração também, mas adoração à besta e ao falso sistema de culto e de religião. Então, é muito raso, né, pensar que seja uma coisa como um chip, ou uma marca literal, ou coisa parecida. É na testa porque tem a ver com adoração, com o lóbulo pré-frontal, com a mente, né? E a mão, no caso da besta, lá é conveniências humanas, e trabalho, e ecologia, e coisas assim. Ecologia, não perca amanhã às 7h30. Eu não vou falar disso agora. Então, fica assim, ó. O período de atuação, de supremacia dessa besta, como vimos, é 1260 anos.
Os estudiosos do assunto entendem que ele vai de 538 a 1798. Por quê? Porque em 538, o imperador Justiniano permitiu, por decreto, que a igreja romana perseguisse, matasse e torturasse quem ela quisesse. Foram anos terríveis. Você sabe disso, a Inquisição. Nesse tempo também teve as cruzadas, né? E cristãos que queriam ser fiéis à palavra de Deus, como os valdenses, os albingenses e outros, foram mortos, perseguidos duramente. Gente que quis simplesmente traduzir a Bíblia para a língua do povo, como Lutero e outros, né? Foram perseguidas. Alguns foram queimados vivos por causa desse pecado de traduzir a Bíblia. Então foram anos muito difíceis. Só que, somando 1260 a 538, chegamos a 1798. O que aconteceu ali? Tem que ter havido algum fato histórico que mostra o cumprimento dessa profecia. Nesse ano o Papa foi preso, Pio VI. Olha a inversão da história. Uma igreja que tinha total autorização do Estado, agora perdeu o poder. O cabeça dela foi preso, Pio VI. Os bispos se tornaram reclusos espontaneamente, saíram de cena, e para muita gente que viveu naquele tempo, muita gente achava que a igreja romana ia acabar, ia se extinguir. Mas a profecia não acaba ali. O que diz a profecia? Que essa ferida mortal seria curada. E com o tempo toda a terra se maravilharia com a cura da besta. Interessante, e é o que temos visto acontecer ano após ano. Um crescimento da influência, do poder, e amanhã à noite você verá como isso tem se cumprido nos nossos dias realmente, né? Então, estou revisando com vocês ainda algumas coisas, né? Só para fechar a conta aqui, né? Nós extraímos esse conceito da Bíblia, correto? Nossa regra de fé e prática. Mas graças a Deus, Ellen White, essa mensageira profética para os últimos dias, ela vem e confirma. Essa é a função dela. Não foi dela que eu extraí essa conclusão, mas ela confirma. E ela diz o seguinte, ó, que os 1260 anos de supremacia papal começaram em 538 de nossa era e terminaram em 1798, quando o exército francês prendeu o Papa. Então, se você vir aí algum pregador de YouTube dizendo que esse período de 1260 anos tem uma aplicação futura, você fique sabendo que ele está indo contra a Bíblia e contra o que Ellen White escreveu no Grande Conflito. Não dá para aceitar. Não tem aplicação futura, não tem dupla aplicação essa profecia. Ela se cumpre na história nesse período de 538 a 1798. Simples assim. Só assim. Ok? Eu repito isso porque é importante nesse nosso tempo, né? Não acredite em qualquer pregador que você encontra por aí, nem em mim. Ah, é? Sim, bereanos são assim, né? Eles vão à Bíblia para conferir se as coisas são realmente assim. Nem Paulo, os bereanos aceitavam assim de cara. Iam nas Escrituras para ver se as coisas eram assim mesmo, né? Então, cuidado com pregadores, marcadores de datas e de interpretações alternativas de coisas que estão bem estabelecidas na Bíblia e nas revelações aí que Deus nos deu como igreja. Avancemos aqui. Segunda besta. Eu não vou ler, o tempo está avançado, mas você conhece o assunto. A segunda besta é um poder político, estatal. Ela vai conceder poder à primeira besta. Ela vai fazer coisas que a primeira besta não poderia fazer, como impor um decreto, impor uma lei, se intrometendo em assuntos religiosos. É uma besta que emerge da terra. Se o mar representa povos, multidões, nações e línguas, emergir da terra representa esse poder surgir num local não tão povoado. E, de fato, como nós identificamos essa besta como sendo Estados Unidos, essa nação nasce num território praticamente despovoado, né? Havia alguns índios, mas, basicamente, era um território totalmente aberto ali, né? Terra. E o texto nos mostra que essa besta vai ao tempo do fim, assim como a primeira. A primeira é antiga e vai para o tempo do fim. Essa besta aqui é mais nova e aparece no tempo do fim e vai para o fim. E, de fato, a nação norte-americana ela desponta na história, depois de 1700 e alguma coisa, e após as 2 guerras mundiais é que ela se torna um poder mesmo, né? Uma nação muito poderosa no mundo. E vai ter um papel determinante no tempo do fim, que eu creio que nós estamos vivendo. Certo até aqui? Estão me acompanhando? Aí em casa está tudo certo? Vamos lá então. A besta da terra é um poder político importante, é uma besta que tem autoridade mundial, global. A besta da terra é um poder do tempo do fim, e a besta da terra é um poder cristão. Interessante também, porque a besta da terra é um poder político cristão
e a outra é um poder cristão político, mais ou menos assim, né? As duas acabam depois se mesclando aí nos interesses que tem. Isso foi um resumão. Agora começa o sermão. Eu estou construindo ainda, né, os nossos fundamentos aqui para depois entender algumas coisas mais. Essa é a besta menos famosa, mas tão importante quanto, né, as outras. Apocalipse 11, volte aí 2 capítulos e vamos para o 11. No capítulo 11, a gente vê aqui alguns símbolos interessantes que eu vou resumir para vocês também. Eu não vou ler todos os 10 versos que eu planejei, mas aqui você pode ler em casa depois como tarefa, né, para o sábado à tarde. Vemos aqui 2 testemunhas, tá, que são mortas na praça de uma cidade misteriosa, identificada simbolicamente com Sodoma e Egito. Quando essas testemunhas são mortas nessa cidade misteriosa, o povo faz uma festa, dão-se presentes, ficam felizes, porque essas testemunhas que são identificadas como sendo a palavra de Deus, depois eu vou mostrar para vocês com mais, confirmando com o texto de Ellen White, essas testemunhas naturalmente condenavam os pecados. A Bíblia também faz isso, né? Ela mostra o que está errado e aponta para Jesus como solução. Quem não quer solução vive no pecado. Então, eles ficaram felizes porque eles queriam viver em pecado. A pergunta é, quando foi... deixa eu comentar mais um detalhe aqui para a gente entender melhor essa profecia. Aqui aparece também o período de 1260 anos, durante os quais essas testemunhas profetizaram vestidas de saco. Vestir-se de saco nos tempos bíblicos significava luto, humilhação, sabe? Então, essas testemunhas que estavam pregando a verdade tiveram que, como que pregar nesse estado de luto, de perseguição. Olha que interessante o paralelo. No capítulo 13, a gente vê que a besta tinha poder para mandar matar e prender e perseguir durante 1260 anos. No capítulo 11, vemos que a palavra de Deus era pregada de maneira difícil, porque estavam sendo perseguidos. É o mesmo período de tempo. Foi nesse período que os valdenses foram assassinados pelo poder romano, simplesmente porque estavam pregando a verdade da palavra de Deus. Por que essa cidade é identificada com Sodoma e Egito, se Sodoma não existia mais? Antes, deixa eu confirmar aqui com vocês o que eu estou dizendo, né? Ellen White escreveu que as 2 testemunhas representam as escrituras do Antigo e do Novo Testamentos. Então, fechando a questão, a confirmação do que nós já descobrimos, essas testemunhas que foram mortas nesse período de terror, de 3 anos e meio, segundo a profecia, elas constituem a Bíblia, Antigo e Novo Testamento. Aí vem a questão de Sodoma e Egito. Sodoma não existia mais, Egito também não. Então, por que aparecem aqui? Sodoma sempre representa o quê? Perversão, né? Licenciosidade. E Egito, Êxodo 5, verso 2, é símbolo de ateísmo na Bíblia frequentemente. Por quê? Quando Moisés vai pedir permissão ao faraó para libertar o povo, o que ele fala? Eu não quero saber desse Deus, eu não conheço esse Deus. Então ali a gente vê um ateísmo aberto, né, por parte do faraó. Então, quando foi na história que uma nação se identificou tanto assim com Sodoma e Egito, declarando abertamente em assembleia legislativa que Deus não existe, na concepção deles, e em que o casamento foi desprezado, o pecado se espalhou por uma nação. Quando foi isso? Você lembra? Na história? Na França revolucionária. Revolução Francesa. De fato, vocês estão bem de história aí, parabéns. Então nós temos aí o ateísmo e a perversão de Sodoma. E Ellen White confirma também. Estamos só confirmando, né, para ter certeza. Não, é isso mesmo. Ela diz ali, ó, no Spirit of Prophecy, volume 4. O mesmo espírito mestre que incitou o massacre de São Bartolomeu também dirigiu as cenas da Revolução Francesa. Satanás parecia triunfar, não obstante o trabalho dos reformadores, ele tinha conseguido manter vastas multidões na ignorância a respeito de Deus e de sua palavra. Agora ele apareceu com uma nova roupagem, uma besta um pouco diferente, mas o poder por trás é o mesmo. Tá? Na França surgiu um poder ateu que declarou abertamente guerra contra a autoridade do céu. A fornicação foi sancionada por lei. Profanação e corrupção pareciam inundar a terra. O trabalho que o papado havia começado, o ateísmo concluiu. O papado, retinha do povo as verdades da Bíblia.
O outro, o ateísmo, ensinou o povo a rejeitar tanto a Bíblia quanto seu autor. Percebe que o objetivo é o mesmo? Com a besta do mar, ou ponta pequena, Satanás perverte a Bíblia. Ele mescla tradições e dogmas e mentiras com o ensino religioso. Ele afasta a palavra de Deus do povo. O povo não tinha acesso à Bíblia. Com o ateísmo, ele diz, agora faz o seguinte, você já começou a desprezar, já começou a relativizar, começou a alegorizar, agora joga fora. Abandona essa Bíblia. E o Deus da Bíblia também. O diabo tem grande interesse nessas coisas. Se ele não consegue queimar e destruir, ele vai perverter. E vivemos num tempo em que isso está acontecendo no meio da igreja, inclusive. Pessoas que se levantam pervertendo a palavra de Deus, selecionando aquilo que lhes convém, porque a outra parte talvez os condene como pecadores, usando chaves que recortam pedaços da Bíblia convenientes. O diabo não é bobo. Com o povo adventista não funciona queimar a Bíblia, porque a gente ama a Bíblia. Então ele vai relativizá-la, ele vai torná-la subjetiva, ele vai cortá-la em pedaços para que as pessoas escolham aquilo que lhes convém. Que não permita Deus que isso aconteça entre nós aqui, né? Porque para nós é o que Paulo disse, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para um monte de coisas, especialmente para nos levar à salvação em Jesus Cristo. Jesus é o maior intérprete das Escrituras e ele ensinou a forma certa de interpretá-las e lê-las, né? Começando por Moisés e por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Isso é Lucas 24. Jesus é o nosso intérprete e ele usava toda a Escritura para ensinar as verdades maravilhosas do seu reino. Hajamos como Jesus, sejamos como Jesus, né? Então veja, o que o papado começou, a besta do abismo levou avante, afastando as pessoas da palavra de Deus. Sempre esse é o objetivo, sempre esse é o propósito. Para provar o que eu estou falando como uma publicação secular, que alguém pode pensar assim, mas a Revolução Francesa você está agora tentando forçar uma interpretação, né? Eu admito que a Revolução Francesa, do ponto de vista político, trouxe vantagens para o mundo. Derrubou uma monarquia injusta. E quem já viu lá o Palácio de Versalhes, né, a pompa da monarquia, o povo passando fome na França naquele tempo, entende que o levante lá foi até necessário. Mas do ponto de vista teológico foi um desastre. E o que interessa para nós aqui, a Bíblia, né, é o ponto de vista teológico religioso. Olha o que fizeram na França naquele momento. Isso aqui é uma revista secular, Blackwood's Magazine, de 1870. A França é o único estado que, por decreto da Assembleia Legislativa, declarou não haver Deus, e em cuja capital a população inteira dançou e cantou com alegria ao ouvir a declaração. A Bíblia é incrível, ou melhor, é crível. Por quê? O que diz aqui no texto do capítulo 11? Que quando as testemunhas fossem mortas na praça da cidade, da França, o povo ia ficar feliz, dar festas e se presentear. Olha o que diz uma revista daquele tempo. Que o povo dançou e cantou, porque a Bíblia estava morta, os padres foram presos, os pregadores foram expulsos, e agora a gente tinha liberdade para viver como quisesse. E eles, como dizia, eu não sei se ainda fala aqui isso, né? Eles avacalharam. Essa palavra ainda é usada? Que é lá do meu tempo, né? Eles avacalharam. Eles pegaram uma prostituta e a entronizaram dentro da capela da igreja de Notre Dame, da Catedral de Notre Dame, como a deusa da razão. Olha o que fizeram. E aquela coisa lá do casamento, né, e da profanação, também fizeram. Quer ver? Na França revolucionária, eles criaram um contrato provisório, transitório. Então você se juntava com alguém, ficava ali alguns dias, se não gostasse, partia para outra, e podia rasgar o contrato. Isso era o casamento naquele tempo, naquele momento da história. E eles tentaram instituir uma semana de 10 dias, para acabar com qualquer vestígio de Bíblia, né, porque a semana de 7 dias vem da Bíblia, vem da criação. Então criaram uma semana de 10 dias, mas tiveram que voltar atrás pouco depois, porque as pessoas começaram a ficar doentes. E isso hoje é entendido. Por que acontece isso, né? Pesquise depois aí, dá uma googada, né? Vai no Google e pesquise sobre o ciclo circasseptano. Não é o ciclo circadiano, é o circasseptano. Hoje se sabe que o ser humano foi criado, a vida foi criada para funcionar em ciclos de 7 dias. É incrível isso. Tentaram mudar na França, deram-se mal e voltaram atrás. Você percebe que na França revolucionária, nessa besta do abismo, eles tentaram atacar justamente as duas instituições que vêm do Éden? O casamento heteromonogâmico e o sábado do 4º mandamento.
Alguma semelhança com os dias atuais? O que você acha? Não estão atacando isso hoje? O evolucionismo, ateísmo, outros movimentos, né? União estável, substituindo matrimônio e outras coisas mais que não vem ao caso mencionar aqui, porque pode dar cadeia hoje em dia. Entendidos entenderão. Né? Então, o inimigo continua atuando por meio dessas bestas. Claro que sim. Né? Os herdeiros dessas bestas continuam em nosso planeta. Não caiamos nessa coisa. Né? Nós temos que defender os padrões bíblicos e aquilo que Deus estabeleceu para a humanidade, lá nas origens, né? Lá no Gênesis. Autores seculares muito bons, como Christopher Dawson, esse é um dos melhores livros que eu já li sobre a Revolução Francesa. Embora seja um autor secular, ele percebe que a Revolução Francesa tinha algo de espiritual, tinha algo de religioso. Eles tentam abolir a religião cristã, mas adotam uma nova religião, uma religião secular. Era uma nova superstição que tinha a pretensão de não ser supersticiosa, é o que ele fala aqui, né? É bem interessante isso aí. Enfim, a palavra redenção é trocada por revolução, como se a revolução fosse a solução para a humanidade e não a redenção. Está muito claro ao longo da história que revolução não resolve, definitivamente, mas sim a conversão do coração. A verdadeira revolução é a do coração, é a conversão. Isso muda as pessoas. Uma mudança social não vai mudar o coração das pessoas. Isso tem muita gente que não entende, né? Ok. Aí estão as bestas, então. A besta do mar, Roma papal. A besta da terra, Estados Unidos. A besta do abismo, França revolucionária. Numa linha do tempo, só para a gente situar, fica assim. A mais antiga, né? A besta do mar, a ponta pequena, começa o seu poder máximo ali a partir de 538 e vai até 1798, quando a ferida é desferida. O golpe, né, contra o papado. Mas a partir de 1929, com o Tratado de Latrão, começa um processo de cura, que vai culminar no fim da história deste mundo. Então essa besta vai até o fim, ok? A segunda besta lá da Terra, aqui está então a declaração de independência, né? Então começa a nação norte-americana, ainda uma nação mais rural, não é aquilo que seria no futuro, né? Mas após as duas guerras mundiais torna-se uma potência e vai para o fim também. Terá um papel fundamental no tempo do fim mesmo. E 1789, a Revolução Francesa começa por aqui e vai avançando, chegando até o fim da história, como? Com alguns reflexos ideológicos que estão no nosso planeta até hoje. Tá? Alguém pode pensar assim, mas quais seriam esses reflexos? Nesse bloco agora, de identificar a atuação delas no mundo, a gente vai perceber quais são. Então, veja só. Um grande estudioso da história, né? Um adventista, Dr. Mervyn Maxwell, pastor Mervyn Maxwell, autor de vários livros, um dos quais é esse aí, da CPB, Uma Nova Era Segundo as Profecias do Apocalipse. Eu não vou ler a citação inteira, né? Se quiser dar print depois aí na gravação, mas o finalzinho dela é interessante. Ó. O movimento comunista jamais haveria tomado a forma que tomou, não fosse a ocorrência prévia da Revolução Francesa. Não é só o Dr. Maxwell que identifica o fato de que o comunismo, ou marxismo, enfim, bebeu da Revolução Francesa para avançar no mundo. Então, tem seu DNA ligado àquilo lá. Maxwell chega a dizer o seguinte, ó, na página 22. Karl Marx foi, sem dúvida, um falso Cristo, vestido de outras roupagens. Na história houve vários falsos messias, né? Você tem aí Allan Kardec, você tem aí Charles Darwin, você tem Karl Marx, pessoas que deram muita força a ideias, ideologias que hoje são um problema. Competem com aquilo que está na palavra de Deus. Certo? São essas cortinas de fumaça que o diabo desperta exatamente no século XIX, bem pertinho de quando nasce o movimento adventista. Alguém poderia dizer, mas o comunismo, que é apontado aqui pelo Dr. Maxwell, né, como filhinho da Revolução Francesa, não acabou lá quando o Muro de Berlim foi derrubado, quando a cortina de ferro na ex-União Soviética caiu também? Pode ser que como sistema, até sim, né? Nós temos alguns órfãos aí no mundo hoje, né, como Cuba. Acabou a fonte de dinheiro. Olha o que está acontecendo em Cuba. Venezuela. Coreia do Norte ainda tentando sobreviver, né? A sua capital que é bonita, o resto é miséria total. Eu estive conversando com vários cubanos essa semana. Sabe aquela coisa de lugar de fala? Está na moda essa expressão, lugar de fala, né? Eu não queria falar, eu queria que eles falassem.
e apertou o coração. Eu descobri por Deus, foi Deus que mandou para mim, um jovem adventista cubano que fugiu da ilha com 18 anos. Ele tem 20 agora. Ele foi adotado por uma família adventista em São Paulo. É bonita a história dele. Bonita e triste, né? E ele me contou muitas coisas que me deram revolta, porque na faculdade, na Federal, me ensinaram diferente. Cuba era um paraíso. É paraíso para turista. Para quem mora é miséria. Você não tem nada. Né? Eles têm lá, eles ganham um passe, um cartãozinho, para comprar comida para um mês. Só que não dura um mês. Dura uma semana. É um pedaço de frango, grãos. Não é. Lembra quando as nossas mães tinham que escolher feijão antigamente? Eu lembro disso. Eu ficava perto da mãe ali, pegava os feijõezinhos, brincava, né, com os feijões. E lá não tem como escolher porque é tudo ruim, é tudo estragado praticamente, né? É muito complicado. Eu estou reproduzindo o que eu ouvi desse rapaz. E confirmei com um pastor que morou 50 anos lá também, e vou publicar a entrevista com esse pastor nos próximos dias em meu blog. A entrevista com esse rapaz está em vídeo no meu canal já, eu postei lá no meu canal. A gente fica revoltado com isso, fica com o coração apertado. Então, para complementar, eles plantam. Só que a terra não é deles, a terra é do governo. A terra da ditadura comunista. Se não plantar, perde a terra. Eles tiram. E mesmo plantando, você tem que dar uma boa parte para o governo. É assim. Ontem, viajando para cá, eu gravei um vídeo com a minha esposa, no carro. Fiquei com muita vontade e gravamos ali. E eu comecei assim, não sei se alguém já assistiu, eu postei hoje de manhã cedo. Eu disse assim, olha, olá, tudo bem com você? Como eu sempre faço nos meus vídeos, né? Estamos viajando de férias para Santa Catarina, vou ver minha mãe, meus parentes. E como é bom ter liberdade para viajar, não é verdade? Você pode ir para um estado para o outro, né, livremente, dentro do país. E vou pregar sobre profecias lá em Campinas. Eu estava ironizando, claro. E disse assim, como é bom poder ter liberdade para pregar o evangelho, não é verdade? Eu posso pegar minha Bíblia agora, ir para uma praça, podem até me chamar de louco, mas eu posso abri-la e pregar. Eu já viajei para países em que eu não podia andar com a Bíblia na mão. Para eu pregar nas igrejas, eu tinha que levar na mochila e lá dentro abrir. E países democráticos, tá? Não estou falando de regimes comunistas ateus, nem países islâmicos. Nós, brasileiros, somos muito mal acostumados. Porque aqui nós temos muita liberdade. Eu tenho um canal no YouTube que eu falo basicamente o que eu quero. Eu tenho que evitar o robozinho lá, né? Com algumas expressões e tal, mas eu consigo. Nós temos uma igreja com portas abertas falando sobre essas coisas aqui. A coisa que os cubanos que eles mais sentem falta de liberdade. Liberdade. Então, os filhos órfãos, né, desse sistema estão aí hoje sofrendo. E o que eu peço no meu vídeo é ore por Cuba. Orem pelo povo de Cuba. A igreja lá teve propriedades confiscadas na Revolução. Tem um colégio lá, inaugurado em 1950, que em 67 foi confiscado pelo governo. Perdemos o colégio, o internato. Che Guevara, ele foi até lá, ele foi com seus homens armados e exigiu alimento e hospedagem. E tem uma foto que eu mostro nesse vídeo, o povo lá do lado dele, você vê que é um sorriso amarelo. Não sorria para ver. E não dê comida para eles para ver. Não foi uma parceria. Se fosse parceria, nossa igreja não tinha perdido tudo que perdeu. Né? Tem alguns aí, revolucionários de dentro, que estão querendo criar narrativas falsas. Né? Ah, mas a igreja se aliou. Como assim se aliou? A nossa igreja e os testemunhos de Jeová foram os mais perseguidos em Cuba durante toda a história. E ainda hoje é meio complicado de pregar lá. Não é assim, vamos fazer agora uma atividade na praça ali com os gravadores. Calma. Tem autorização para isso? E frequentemente ela é negada. Então, não é aquele paraíso que nos ensinaram nas escolas. Se alguém ainda acha que é, sinta-se à vontade. Tem passagem. Mas não vá como turista, porque os cubanos não têm acesso aos locais turísticos, tá? Eles não têm nem dinheiro para ir à praia. Esse rapaz não conhecia praias de Cuba, que é um paraíso paraíso natural, né? Ele não conhecia. Os turistas conhecem. Vá para morar como um cubano. Aí você depois me conta como é que foi. Ok? Desculpa eu falar sobre isso, mas tem coisas que a gente fica um pouco revoltado, né? E tem que falar para que as pessoas acordem e dê valor ao que temos de bom aqui ainda em nosso país. Que Deus nos dê liberdade religiosa por mais tempo. Para quê?
para ficar tranquilo? Não, para pregar o evangelho. Porque vai chegar um momento que essas coisas não serão mais uma realidade, né? Aproveitemos isso. Hoje, os ecos da Revolução Francesa, eles estão aí de maneiras, num formato ideológico, né? Não mais como armas ou revoluções, né? Porque isso não deu certo mesmo. Então, Gramsci e outros propunham uma revolução cultural, e isso não preciso falar muito tempo aqui, porque é o nosso mundo, é o que nos rodeia, nós sabemos como é que as coisas avançam, né? Dissolução do casamento, ideias, né, como ideologias essa ou aquela. O neoateísmo tentou se levantar alguns anos atrás, né, Rafa? A gente acompanhou muito bem esse processo aí com Sam Harris, Richard Dawkins, Daniel Dennett e outros, né, que tentaram trazer de volta um ateísmo repaginado, mas não deu certo. Por quê? Porque o ser humano ele tem essa inclinação para crer, para o transcendente, né? Então, por mais que eles tenham escrito muita coisa, feito campanhas contra a fé cristã, como Dawkins, por exemplo, até financiou aí outdoors e placas em ônibus na Inglaterra, com aquela frase ali, olha, provavelmente Deus não existe, então pare de se preocupar e viva a sua vida. Não deu certo. As pessoas creem. O diabo sabe disso. Então, chega um momento na história, e estamos vivendo isso agora, uma guinada, em que ele diz assim, o diabo, ok, eu já usei como eu queria essa besta aqui do Apocalipse 11, do abismo, agora deu. Eu já tenho de volta a minha besta principal. E a besta principal é religiosa. E o decreto que vem aí é religioso. E a união das duas bestas principais é religiosa. Então, a do abismo já cumpriu o seu papel. O desfecho da história vai ser adoração de novo. Tá? O tema é adoração. Eu creio que basicamente é isso, porque algumas coisas eu vou deixar então para amanhã. Resumindo assim numa tabela. Nós temos ali então a visão, né, segundo a besta do mar, papado, da besta do abismo, Egito, Sodoma, ideologias, e a besta da terra, que é Estados Unidos. Aqui nessa besta nós temos paganismo, relativismo bíblico, imortalidade da alma, domingo, evoteísmo, a evolução teísta, e o marxismo via teologia da libertação, que eu conheço bem porque eu vivia isso quando era católico. Depois nós temos na besta do abismo ateísmo também, relativismo, secularismo, evolucionismo. Percebam algumas semelhanças, tá? Há diferenças, claro, mas há muitas semelhanças. Espiritualismo, marxismo e a destruição da família bíblica. Terra, a besta da terra, protestantismo apostatado, paganismo, imortalidade da alma também. Domingo, falso dia de repouso, também está ali. Capitalismo também é denunciado na Bíblia. É bom que se diga isso, né? Porque alguém pode pensar, então você é um capitalista antimarxista. Não sou nada disso, eu sou adventista. O único ista que me pertence é esse. Eu sou adventista. Eu não sou marxista, não sou capitalista, não sou machista, não sou feminista. Ok? Não preciso dessas coisas. Me basta ser bíblico. Porque a Bíblia já ensina sobre justiça social, já ensina sobre misericórdia, bondade, entendeu? Sobre o valor ontológico igual entre homens e mulheres. Eu sou criacionista e por isso eu entendo que negros, brancos, asiáticos são todos iguais. Quem ensinava que eram diferentes era Darwin. Sabiam disso? Tem um livro dele que é meio escondido aí, o pessoal não mostra muito, que é a Evolução do Homem, em que ele fala que o branco é superior ao negro. Ao contrário disso, a Bíblia ensina o quê? Que todos nós derivamos de um casal. Olha como é bonita a Bíblia, né? Todos nós, não importa a cor da pele, a altura e o formato de partes do corpo, viemos de um mesmo casal. Somos irmãos. Para mim não existe raça branca nem raça negra. Como assim? Nós somos cachorros? Existem etnias e uma só raça. A raça humana. A raça humana. Então, para que eu vou abraçar ideologias que são antibíblicas se eu tenho na Bíblia tudo que eu preciso para ser um cristão e um cidadão que ama a todos, respeita a todos e quer alcançar a todos? Há aspectos positivos em cada ideologia, sim. Ellen White mesmo fez com muita sabedoria, agiu com muita sabedoria, inspirada por Deus, ao identificar aspectos que eram bons em algumas questões. Por exemplo, os pioneiros adventistas eram abolicionistas. Então, nesse aspecto, eles defendiam a causa da abolição da escravidão. Mas será que eles seriam hoje Black Lives Matter? Duvido. Movimentos contaminados por ideologias marxistas, não dá. Então não compre o pacote inteiro. Volte para a Bíblia e veja, a Bíblia não permite o racismo, não permite a segregação, não permite o machismo,
tampouco outros ismos aí que são contra a vontade de Deus. Claro até aqui? Não compre pacotes. Viva à luz da Bíblia. Alguns momentos você vai convergir com algumas ideias e pessoas, né? Porque as causas são parecidas. Quer um outro exemplo? Estou preocupado com o relógio. Quer um outro exemplo? Meio ambiente. Ah, porque os panteístas defendem a terra, o meio ambiente, eu não posso defender também agora. Errado. Eu tenho o motivo certo para ser ecológico, mordomia cristã. Mas eu não vou abraçar essas causas aí, por quê? Porque eles têm panteísmo, ocultismo, ideias estranhas mescladas. Certo? Mundo fitness. Eu gosto de fazer exercício físico, cuidar da minha saúde, né? Mas eu não sou vegano, por exemplo. Eu sou vegetariano. Ah, então tem diferença? Tem. O vegano, ele está mais preocupado com os animais do que com as pessoas. O vegetariano cuida da saúde, mas também ama os animais. Mas não é um fim em si mesmo essa bandeira. Então, cuidado com bandeiras. A nossa única bandeira é vermelha. E é vermelha porque ela está banhada no sangue de Emanuel. No sangue de Jesus. Qualquer outra bandeira não me interessa. Eu abandonei essas bandeiras faz muito tempo já. Então, aqui no quadro estão as semelhanças, né, entre as bestas. E a gente vê aqui, então, as digitais de Satanás em todas elas. E esse ponto aqui eu vou deixar para amanhã à noite, tá? O ecumenismo, o desfecho de tudo isso. Eu quero concluir, tinha mais coisas para falar, me empolguei, mas eu vou deixar para outra hora. Eu quero concluir refletindo com vocês numa parábola que Jesus contou. Isso aqui tudo para amanhã, tá? Great Reset, já ouviu falar disso aqui? Capitalismo inclusivo, tudo para amanhã, tudo para amanhã. Eu quero terminar refletindo com vocês sobre alguns detalhes da parábola das 10 virgens. Eu não vou ler porque o tempo avançou bastante, mas vocês conhecem a história, a parábola. As 10 tinham lâmpada, ok? Então as 10 eram da igreja, tinham a Bíblia, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. As 10 tinham azeite, as quantidades variavam, mas as 10 tinham azeite. Tinham alguma experiência com Deus. Azeite é o Espírito Santo. As 10 se cansaram da espera, dormiram. Deus sabe que nós somos seres humanos, somos fracos, e que haverá momentos de desânimo. Eu confesso que eu estou cansado já. Vou fazer 50 anos ano que vem. E já estou me sentindo velho em muitos aspectos, e cansado de muitas coisas, e farto desse mundo. Imagino quem tem 90, quão cansado não deve estar desse mundo. Porque já viu muito mais coisas que eu já vi. Então Deus sabe que nós, como seres humanos, em alguns momentos, teríamos momentos assim de tristeza, de desânimo, de sono espiritual. Só que na hora que vem o clamor, aí vem o noivo, Jesus está voltando. Elas acordam de sobressalto e 5 perceberam que não tinham a experiência necessária para sobreviver, para suportar o que viria. E só 5 conseguiram entrar para o reino de Deus, para a festa. Eu te pergunto então, meu querido irmão, minha querida irmã, você que está nos acompanhando também pela internet, como está a nossa vida espiritual nesse momento, né? Se Jesus voltasse, eu sei que não vai ser assim tão rápido, né, nesse sentido, amanhã. Se ele voltasse amanhã, vamos só pensar assim. Ou se eu perdesse minha vida hoje, eu estaria em paz com Deus, preparado, pronto, para ressuscitar ou para ser transladado na vinda dele? O que está faltando? Não é lâmpada, nós temos a lâmpada. Será que não é talvez o batismo do Espírito Santo? Não é realmente essa entrega total do nosso coração e pedir a Senhor, derrama sobre mim a chuva serôdia, para que eu esteja preparado para o que virá. Nós estamos num momento ainda de certa bonança, né? Certa calmaria, mas há uma tempestade se armando ao nosso redor. Eu não quero soar alarmista, mas eu quero ser uma sentinela de Deus, um atalaia. E eu não poderia voltar para casa agora sem dizer isso para vocês. Nós precisamos do azeite desesperadamente. Nos levantar, nos dar poder para terminar essa obra que precisa ser completada. Que Ele faça a obra na vida de cada um também, e que todos aqui estejamos preparados para, não importa quando for, nossa morte ou a vinda de Jesus, estejamos prontos, cada dia prontos. Vamos orar? Santo Deus, eterno Pai,
que as palavras desta música se cumpram na tua igreja, na nossa vida também. Que a terra seca do nosso coração receba os pingos da chuva serôdia e logo mais a chuva poderosa que vai capacitar a tua igreja para terminar a obra. E que nós façamos parte desse processo. Que ninguém aqui fique fora disso, Senhor. Os enganos que nos rodeiam são muito grandes, são muito intensos. Satanás está atuando de modo muito ativo, forte neste mundo, porque ele sabe que o tempo dele é curto. Essas marionetes ideológicas, que logo se transformarão em marionetes perseguidoras, estão agindo no mundo. E nós precisamos de discernimento espiritual para nos localizar em meio de tantos erros e mentiras. Possamos estar apegados à verdade que liberta, a tua palavra. Lê-la, estudá-la todos os dias e pregá-la em tempo e fora de tempo. Abençoa, Senhor, a tua igreja em todo o mundo. Que ela continue avançando, pregando o evangelho eterno. E abençoa a igreja aqui de Campinas, para que ela possa também terminar a obra que tu lhe confiaste aqui nesta localidade. Leva-nos em paz para os nossos lares, com a tua presença. Possamos ter um restante de sábado muito feliz e não nos esquecer jamais que temos uma missão e que essa missão deve ser levada avante enquanto Jesus não vem. Nós te pedimos essas bênçãos agradecidos em nome dele. Amém.